Graça e paz, igreja. Amém? Está muito alto para vocês? Tá bom? Vamos estar partilhando um pouquinho daquilo que Jesus tem colocado no nosso coração. Na realidade, eu fico muito feliz, de ter essa feliz coincidência. Meu filho está aqui hoje também. Acho que quando a gente inicia uma caminhada com Cristo, o maior desejo do nosso coração é ver todos os nossos familiares nessa caminhada. Trilhar esse caminho, porque a partir do momento que a gente tem um encontro verdadeiro com Ele, a nossa vida é mudada, e a gente deseja que as pessoas que estão próximas de nós tenham uma verdadeira mudança, uma transformação. Esse é o poder do Evangelho. Se o Evangelho não tem feito transformação na nossa vida, a gente não tem experimentado do poder do Evangelho. Então eu quero hoje comentar um pouquinho sobre isso, o que a vida de Paulo, e não vou falar sobre a vida de Paulo, mas sim o que ele fez em alguns momentos e a nossa trajetória com Cristo. O que me chamou a atenção quando eu estava buscando algo, e quando a gente tem essa responsabilidade de trazer algo e compartilhar para a igreja, a gente sente um peso no coração. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Como que eu vou conseguir transmitir com clareza aquilo que eu quero que a igreja entenda? E alguns enxergam as pessoas que estão aqui na frente como um privilégio. Sim, é um privilégio, mas como alguém de destaque, alguém que é superior, ou alguém que de alguma forma sabe mais. E eu quero quebrar um pouquinho esse tabu com vocês, me colocando aqui como uma pessoa simples e comum, que teve um encontro verdadeiro com Cristo e que tem um coração queimando para que outras pessoas tenham esse mesmo entendimento. E aí a gente recebe a oportunidade de transbordar isso aqui. Então todas as pessoas que vêm e falam em frente à comunidade, da nossa comunidade aqui, ela tem um desejo forte no coração que haja uma verdade em nossos corações, haja transformação. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada constante de transformação. A partir do momento que a gente tem um encontro, a gente recebe a Ele, mas aquilo não pode ser apenas um encontro onde eu vou conhecer mais uma pessoa e vou passar por ela e seguir a minha vida. Não, eu vou conhecer a pessoa de Cristo, aquilo que você cantou nesta noite, que tem o poder para curar, que tem poder para transformar, que tem poder para mudar toda a sua vida, e assim também tem poder para transformar toda a sua família. Então é uma felicidade muito grande estar aqui juntamente com a minha família e fazer parte dessa comunidade, onde eu vejo pessoas que estão numa caminhada se esforçando dia após dia para receber de Cristo e ser transformado por esse Evangelho. Paulo, quando ele recebeu e teve um encontro, esse foi a grande chama que acendeu no seu coração. Então ele teve ali a sua caminhada, sua caminhada missionária, a sua missão, passando por vários lugares. E um dos lugares que Paulo passou foi Corinto. Quando Paulo chegou naquela cidade de Corinto, que era uma metrópole grega, nós estamos falando do período do Império Romano, então assim, uma metrópole romana, mas uma cidade grega. E ali, o que você acredita que se passava naquela situação, naquela cidade? Uma grande metrópole. Materialismo, normal. As pessoas corriam atrás dos seus afazeres, das suas riquezas. O que mais que nós podemos falar que existe nas grandes cidades e na cultura daquele lugar? Os gregos tinham uma adoração muito ao corpo. Então eles tinham também ali uma resposta muito rápida aos desejos do próprio corpo, a sexualidade. Então existiam ali a contemplação do corpo e um culto ao sexo, existiam naquele lugar. E Paulo, quando chega, ele olha para aquelas pessoas e fala assim: eu tive um encontro, e eu sei que essa pessoa que eu encontrei pode mudar a vida de muita gente aqui. E aquilo incomodava Paulo. E não somente isso, naquela cultura existia também o orgulho intelectual. Pessoas que buscavam ter mais conhecimento dia após dia, buscavam se aprofundar nos conhecimentos. E isso não é ruim, como meu filho falou aqui na mensagem de oferta. Nada a não ser as orgias sexuais, nada de materialismo, de você buscar ter a sua riqueza, de você ter um bom trabalho, de você ter uma boa casa, de você querer e desejar isso para você e para sua família. Isso não é ruim.
de você buscar nos ensinos, fazer uma boa faculdade, fazer uma boa pós-graduação, fazer um mestrado, nada disso é ruim. Mas quando o seu coração está voltado para isso, e você esquece as demais coisas, esquecendo até mesmo das pessoas que estão ao seu redor, esquecendo da sua família, e quando você vê, você está passando por cima de muitas coisas, de muitos princípios, você está esquecendo de amar aquele que está próximo, isso passa a ser um peso. Você vai ter as suas conquistas, você vai ter os seus troféus, mas passa a ser um peso. Sabe quando que às vezes as pessoas começam a cair na real? Quando ela chega num leito de hospital, ou quando ela vai enterrar um familiar, ela fala assim: nossa, como essa pessoa foi boa, como ela foi próspera, como ela conquistou muitas coisas, mas ela não pôde e não vai levar nada. Mas quanto distante ela foi de mim, porque ela estava sempre correndo atrás de algo, ela sempre estava ocupada, ela sempre tinha uma preocupação a mais, e às vezes a pessoa que estava próxima, aquilo que Deus colocou ao seu redor, como amigo, família, isso era deixado de lado. Então nós estamos falando de uma cidade que, assim como nós hoje, cada um correndo atrás dos seus afazeres, cada um correndo atrás dos seus objetivos, Paulo encontra essa realidade em Corinto, e o desejo do coração de Paulo foi: existe algo que eu preciso apresentar para eles. Paulo apresentou o quê? O Evangelho, a mensagem de Cristo. Existe uma pessoa que veio e ela se portou diferente, ela amava as outras pessoas, ela orava pelo enfermo, ela sentava com as prostitutas, ele sentava com as prostitutas, ele sentava junto aos cobradores de impostos, as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Então existia ali alguém diferente, existia alguém que veio de encontro, falando como Paulo, que veio de encontro a um assassino, alguém que matava em prol a uma religião, e ele mudou a minha vida. E Paulo começou a pregar isso. Paulo não foi e montou uma igreja, Paulo foi nas casas das pessoas, demonstrando amor, compaixão, falando que existia algo diferente, que não era, a vida não era somente isso que estava sendo buscado por aquelas pessoas. E Paulo começou a transmitir o amor de Cristo através da sua própria vida. Paulo ficou 18 meses ali em Corinto, e aí ele seguiu a sua viagem missionária e foi para Éfeso. E agora sim eu quero ler com vocês em 1 Coríntios 15, 1 e 2. Paulo então em Éfeso, ainda com seu coração voltado para Corinto, ele escreve uma carta e falando assim: ei, eu estive aí com vocês, existe algo que eu preciso lembrá-los. Em 1 Coríntios 15, 1, 2, se a mídia puder me ajudar, Paulo está escrevendo a essa igreja, a essas pessoas, que eles tiveram um encontro e começaram uma caminhada, eles tiveram um encontro e decidiram mudar a sua vida, mas no meio dessa caminhada, devido à influência dessa cultura que eu falei para vocês, devido ao materialismo, devido a essa cultura grega de adoração ao sexo, aos desejos da carne, devido a essa busca pelo intelecto, as pessoas começaram a deixar daquilo que aprenderam e começaram a voltar por aquilo que ela estava imersa. Nós estamos imersos a uma cultura. Como é difícil você viver num ambiente onde pessoas estão te arrastando para um lado e você querendo andar na contramão. É muito difícil, porque a tendência é como se você estivesse dentro do mar. Quantos aqui já foram à praia? Amém? Alguém já foi à praia aqui? Alguém já pegou uma correnteza? Irmãos, eu vim de Ubatuba, então para mim é muito natural falar assim de mar, então quando moleque ali eu tinha essa oportunidade. Então o mar estava revolto, correnteza puxando, como era difícil você andar contra a correnteza. Então você andar contra uma cultura estabelecida é muito difícil, você tem que fazer grandes esforços. 1 Coríntios 15, 1 diz assim: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Vamos lá, por meio desse evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É um alerta de Paulo àquele povo falando assim: ei, lembra do evangelho? Lembra de Cristo?
Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos dar essa oportunidade da salvação, de ter uma nova vida. E aquele povo, eles não acreditavam na ressurreição do corpo, porque a adoração ao corpo, eles acreditavam no restabelecimento do espírito. Então, para eles, os gregos, eles entendiam o quê? Se o espírito está se eu estou oferecendo o meu espírito como culto a Deus, e esse relacionamento espiritual com Deus, do meu espírito, a carne é apenas um recipiente. Então para ela não faz diferença. Então por isso que eles tinham aquela liberdade sexual. Esse era o entendimento deles. Então não era uma prática que eles achavam que era ruim, era uma prática natural. Mas aí Paulo, ele pregou contra aquilo. Paulo, ele orientou, ele ensinou. E quando ele foi embora, ele precisou novamente falar o quê? Quero vos lembrar do Evangelho. Irmãos, essa mensagem tocou e ultimamente eu tenho ouvido outras mensagens e tem tocado ao meu coração exatamente sobre isso, na nossa caminhada com Cristo, na nossa corrida com Ele. E muitas das vezes nós vamos em busca dos nossos afazeres, em busca até mesmo de um aprofundamento intelectual, mas o Evangelho, ele passa a ser simples quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo. Quando esse encontro, ele mostra para nós que é uma transformação de vida, voltada para quê? Voltada para seguir a Cristo, seguir a vontade dEle, abrir mão dos meus próprios desejos e das minhas vontades. Pô Pedro, mas aí você falou que era simples e agora você está complicando. Porque seguir a vontade de Cristo e deixar e abrir mão das minhas é algo difícil. E eu concordo com você. Essa é a nossa parte. Esse é o nosso empenho. Porque tudo mais, todo sofrimento, toda conquista, toda libertação, como você cantou aqui, Jesus já conquistou por nós. Então a partir do momento que eu creio no seu nome, eu creio na sua vinda e na sua ressurreição como corpo. Por isso que na continuidade do texto, Paulo vai falar que Cristo ressuscitou realmente em corpo e que ele se alimentou juntamente com os homens, para que aqueles gregos entendessem que foi uma ressurreição do corpo e que o corpo também era importante. Então aqui nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Estamos falando da alma como nossos desejos, estamos falando do corpo como essa matéria que o Senhor nos deu, e estamos falando do espírito, algo que nos liga e nos conecta diretamente com Deus. Então o Evangelho tem esse poder de fazer a conexão do nosso espírito com Deus, de cuidar da nossa alma e dos nossos desejos. O Evangelho tem o poder de inclusive nos orientar quanto ao cuidado do nosso corpo. E aí eu quero fazer outra pergunta. Agora eu já sei que você já nada bem, né? Você já conhece o mar, já nada contra a correnteza. Todo mundo levantou a mão aqui. Tudo nadador, profissional. E maratona? Quero chamar vocês agora para uma maratona. Quantos vão me acompanhar nessa maratona? Não vi ninguém levantar a mão. Quantos querem maratonar comigo? Ah, agora já ficou assim, né? Se eu falar desse termo maratonar, os jovens vão todos levantar a mão. Falei, qual que é a série do Netflix que nós vamos maratonar? Não, eu estou falando da maratona mesmo. Estou falando ali daquela corrida na rua, 42 quilômetros e pouquinho. É uma maratona. É uma caminhada longa para quem vai caminhando. Alguns vão correndo. Então a nossa caminhada com Cristo, eu quero comparar com essa maratona, porque não é algo que em 18 meses, Paulo não conseguiu colocar isso na cabeça dos coríntios e falar assim, agora você está pronto, você já conhece Jesus, eu expliquei para vocês, e agora vocês já estão prontos, é só seguir. Então para a gente concluir com essa maratona, eu quero colocar aqui com vocês, e eu aprendi isso com o pastor da última vez, o Glauco estava comigo, o pastor Paulo Mazzoni. Ele falou assim, eu vou colocar aqui para vocês, são 7 itens para uma igreja saudável, e não porque eu gosto de fazer, mas sim porque se eu colocar dessa forma, vai trazer engajamento, e mais pessoas vão querer saber como é que é uma igreja saudável. Então para a gente entrar na nossa maratona, eu vou colocar aqui para vocês 3 etapas para nós vencermos uma maratona. E aí você pode falar assim, nossa Pedro, isso aí está soando um pouco coach, e eu vou piorar um pouquinho. Vai ser um pouco coach nesse começo aí da maratona. Vai ser um pouco meio que treinador. Para aqueles que conhecem, coach é um treinador. É alguém que anda ao seu lado, né? Se você pensar ali na academia, no personal training. Se você pensar ali no professor
de inglês que vai te acompanhar até você efetivamente estar falando inglês. Então, isso soa um pouco coach, mas a palavra em si, ela tem sido um pouco pejorativa nesses últimos tempos. Mas nada mais é do que um treinador. Então Paulo, ele estava pegando aquele povo que ele enxergou que estava caminhando para o abismo, e ele começou a orientar aquele povo que existia um outro caminho melhor, que existia uma libertação, e ele chama aquele povo para seguir. E eu aqui quero chamar vocês para uma maratona. Por que uma maratona? Porque não é apenas uma corridinha. Não é algo que a gente vai aqui, peraí, faz um alongamento e nós vamos correr até a porta e voltar. É algo que requer um certo tempo. É fácil correr 20 km, mané? Nem um pouco. Eu não consigo. Eu não estou nessa pegada. Mas eu estou te chamando para a gente treinar e correr essa maratona. Então, dentro da maratona, vamos eleger aqui algumas figuras junto comigo. O que a gente tem lá na maratona? Alguém já viu, né? Se alguém já foi, pode levantar a mão também. Mas alguém já viu na televisão? Tem uns figuras assim que é de dar risada. Você pega assim, a figura do palhaço, né? É o cara que vai lá, se fantasia só para fazer parte ali, para chamar atenção, para sair na foto. Mas esse cara não está preocupado em concluir a maratona. Ele só está lá para aparecer mesmo, né? E eu estou falando do palhaço no sentido de a figura, né? Ele está ali como o cara que vai se fantasiar, que vai estar ali no meio, vai fazer o povo dar risada. Ele às vezes não vai literalmente vestir de palhaço, vai vestir de personagem, mas a preocupação dele não é concluir uma maratona. Existe ali também no meio da maratona o carentão. É o cara que está no meio do povo, fala assim, não, eu estou aqui porque eu quero estar junto com essa galera, e é bom que alguém me veja, e eu estou lá, e ele está assim, por quê? Porque ele viu que aquela galera que corre, elas são unidas, e ele encontrou ali uma tribo, e ele falou, pô, eu corro, e aí eu só não, estou vendo que a galera vai para uma cidade, vai para outra, então ele encontrou naquele meio um jeito de estar envolvido com uma tribo, e ele é o cara carentão. Também tem um cara focado, individualista, que treina muito, está sempre preocupado com o seu desempenho e melhorar o seu tempo. Não é a primeira maratona dele, ele já vai voltar na próxima, e a intenção dele assim é sempre estar com alta performance. Tem um cara contente. Tem um cara contente, tipo eu assim, nossa, como eu estou contente só de estar aqui. Sabe, aquele cara assim, só de eu vir e chegar no meio de vocês, eu já estou feliz, já estou super contente de estar nessa corrida aí. Então, só de participar, nossa, eu já fico muito felizão. E tem o cara, o corredor da manhã. Já ouviu falar desse corredor da manhã? Ele vai lá, ele paga a inscrição, mas ele não vai. Fala, não, nessa não deu, na próxima eu vou. Esse é o corredor do amanhã. E tem um atleta, esse é o cara dedicado mesmo, é mais do que o focado, porque o objetivo dele não é só fazer um bom tempo. O objetivo do atleta é ele chegar em primeiro, ele está no pódio, ele quer estar em destaque, ele está ali para desenvolver bem essa maratona. E tem um amigo. Por que você está aqui? Ah, meu amigo vem, ele corre a maratona toda vez, então eu vim com ele. Eu estou aqui porque o meu amigo, ele faz isso aqui todo ano, e é a primeira vez que eu estou aqui. Então esse é o cara amigo. E aí, tem também o amador. O amador, esse é o cara que ele pouco conhece da maratona, mas ele quis mudar o estilo de vida, começou a fazer uma corridinha, 5 km, 10 km, 20 km, pô, estou conseguindo meia maratona, por que não vou tentar uma? Esse é o amador. E aí o objetivo dele é chegar lá e falar assim, cara, o meu objetivo, por que você está aqui? Não, porque o meu objetivo é chegar até o final. Não, mas você quer chegar em primeiro? Não, não tem necessidade. Eu quero é concluir. Eu quero chegar até o final. Eu quero acompanhar essa galera e ver a linha de chegada. Eu quero ultrapassar isso. E eu me inspirei nessa analogia pelo que Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7 a 8. Terminei a corrida e guardei a fé. Eu falei para vocês que são 3 etapas somente que nós vamos falar aqui, e para tentar ser breve nessas 3 etapas. Mas a intenção é trazer que esse evangelho que a gente segue, que a gente ouve, ele é um evangelho de transformação. Ele não é algo estático, ele não é algo que você vai conhecer e vai permanecer da mesma forma, mas ele vai e precisa mudar a sua vida. E quando nós
muitas das vezes desanimamos e deixamos de dar continuidade, a gente é chamado de novo, assim como Paulo fez: ei, venho aqui lembrá-los do Evangelho. Então, fazendo essa analogia, porque Paulo, ao terminar o seu período de vida, ele já tinha percorrido, já tinha levado o Evangelho para muitas cidades, muitas pessoas já se espelhavam em Paulo. Ele olha para dentro de si mesmo e fala assim: estou terminando aqui, terminei a minha corrida e estou guardando a fé. Eu vejo Paulo como um corredor que ele não estava preocupado em chegar em primeiro lugar. Eu vejo Paulo que ele não estava preocupado em estar em destaque. Eu vejo que Paulo ele não vestia uma figura de quem ele não era. Ele era muito transparente. Olha, fui pecador no passado, continuo pecando e estou aqui porque eu tive um encontro e conheci uma pessoa que fez mudar a minha vida. E Paulo também é muito realista. Ele falou assim: não basta só o encontro que eu tive com Cristo, mas eu preciso ter uma caminhada com Ele. Então eu vejo na pessoa de Paulo alguém que decidiu, e aí, se você está anotando, anote, essa é a primeira etapa. Qual é a primeira etapa então de eu entrar numa maratona? A primeira etapa é você entrar. Quantos aqui participaram de maratona? Ninguém. Por quê? Ninguém decidiu entrar. Se alguém aqui decidisse entrar de coração, com toda a sua força, você tinha participado. Mas você não foi porque você não decidiu entrar ainda. E aí, não basta então fazer a inscrição para entrar. Parece algo simples, mas é óbvio que precisa ser dito. Porque se você faz a inscrição e não vai, você é o corredor do amanhã. Mas quando eu vou fazer a inscrição para algo desse nível, algo que não é, eu não vou conseguir me preparar a curto tempo, não é algo que eu vou conseguir de um dia para a noite estar participando, é algo que eu preciso planejar, é algo que eu preciso mudar o estilo de vida, para realmente eu conseguir concluir, eu tenho que abrir mão de muita coisa do meu eu. Né, eu cito o Mané, o Lucas, são pessoas que eu sei que correm, né? A Elba que começou a correr também, tem mais pessoas que correm aí na rua, vão entender um pouquinho do que eu estou falando. O Breno, sei também que de vez em quando faz a sua corridinha, Gustavo. Então, quando a gente começa a ter esse estilo de vida, você está abrindo mão de outras coisas. Primeiro é o tempo. Depois você está falando assim: não, para eu ter um melhor desempenho, eu preciso regular a minha nutrição. Para eu ter condições de concluir, eu preciso então estar me conhecendo. Porque você não vai pela corrida do Renan. Se eu for pelo que ele consegue correr, eu não consigo. Mas eu vou pelo meu eu. Então existe ali o conhecimento do eu. Existe ali o entendimento de quem eu sou, o quanto eu suporto, se eu tenho lesão, se eu não tenho, o que eu erro, quando eu vou fazer a caminhada, como que eu devo, qual é o meu tempo. Então eu começo a olhar para dentro de mim. Entenda que eu não estou te chamando e não tem a ver com uma corrida, e sim com uma grande caminhada, uma grande maratona com Cristo. Então Paulo, ele entendeu isso, após ele ter um encontro, ele entendeu que isso não era a curto prazo, mas sim é algo que nós precisamos correr a longo prazo. Mas pensar que eu tenho que deixar muitas coisas para entrar, às vezes faz desanimar. Talvez é por isso que nenhum de nós aqui ainda foi correr uma maratona. Porque são muitas coisas que estão envolvidas para que eu venha praticar algo desse nível, dessa distância, dessa dificuldade. Mas aí agora, como coach, como treinador, eu quero falar algo para você. Não foque nas dificuldades. Olhe para o resultado. Vamos lá, vamos começar de passo a passo, aos poucos. Vamos iniciar essa caminhada. Primeiro você tem que decidir entrar. Depois a gente vai ajustando. E um bom treinador, ele vai fazer isso com você. Então lá em Lamentações 3:21 ele vai trazer assim: traga à memória aquilo que te traz esperança. A mídia, por favor, consegue me ajudar? Lamentações 3:21. Essa primeira etapa, irmãos, é entrar. Entrar é você crer. Quando você crê em Jesus, você está crê
é algo poderoso, não é você depositar apenas uma confiança de acreditar, mas é você depositar a confiança da sua vida e permanecer. Todavia, lembro-me também do que pode dar esperança. Rapidamente, em Lamentações, Jeremias estava, sabe qual é o momento? Porque assim, lendo só esse texto, todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Parece algo simples, né? Ele está falando, ele está tendo boas intenções, ele está olhando para aquilo que é bom. Não, ele está falando num período em que Jerusalém foi destruído pela Babilônia, em que ele olhava para aquele lugar e tudo que estava à frente dele estava no chão, ou seja, tudo destruído, somente ruínas. E aí eu olho para mim e para você, quando a gente ainda não teve um encontro com Cristo, a gente olha para a nossa vida e começa a enxergar o quê? Se você olhar um pouquinho para trás antes de ter um encontro, antes de decidir entrar nessa caminhada com Ele, você vai olhar e falar assim, quantas ruínas, como tudo ainda estava destruído, como a minha vida, o meu casamento, o meu relacionamento, tudo aquilo ainda era só pó da destruição. Como que eu vou falar diante desse cenário, que eu vou participar de uma caminhada e ser exemplo para outras pessoas? E às vezes você pode estar enxergando a sua vida hoje com uma dificuldade, com problemas, e olhar e enxergar algumas ruínas ainda, e falar assim, mas como, Pedro? Que eu vou usar dessa situação que eu estou vivendo hoje, para onde eu vou olhar para ter esperança? É por isso que eu falo assim, se você deseja entrar, o seu olhar não tem que ser para o Pedro, é você decidir entrar nessa caminhada e crer em Jesus, porque ele fala que aquele que crer nele, aquele que se achegar a ele, recebe um fardo leve, recebe o perdão dos seus pecados. Então se eu aceitar Jesus, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Todos os seus problemas que Ele vai resolver, Ele vai te anunciar. Não quer dizer que você vai ter ausência de problemas, quer dizer que você vai ter um excesso de confiança em alguém que pode sustentar você em meio a todos os problemas. Então você não tem ausência de problemas, você vai ter um excesso de confiança. Você, a partir de agora, você está crendo que Jesus, Ele pode mudar toda a sua história, que Ele perdoa todo o seu pecado. Então em Romanos 1:16, ainda na mensagem de Paulo aos Romanos, então trazer à memória aquilo que traz esperança, é você lembrar do Evangelho, que Jesus morreu por mim e por você, e que Ele pode transformar as nossas vidas em meio à caminhada, que Ele te perdoou mesmo você sendo pecador, que no meio da caminhada existem situações, que aí já é a segunda etapa, que é o processo, que no meio dessa caminhada existem situações que você vai se sentir cansado, que você vai sentir que você não é merecedor de estar lá nessa maratona, você vai sentir que, nossa, eu achei que seria diferente, a partir do momento que eu fiz a minha inscrição, que eu entrei, que agora era só correr e eu ia chegar até o final, mas parece que esse final nunca chega, parece que eu só estou esperando, parece que só os problemas estão chegando, e mais dificuldades, e eu só tenho que enfrentar e passar por etapas difíceis. E é nesse momento que Corinto recebe essa carta de Paulo. No momento de dificuldade, no momento onde eles estão errando, no momento que eles estão em pecado, mas Paulo consola o coração deles. Em Romanos 1:16, o texto que eu citei fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro nos judeus e depois nos gregos. O Evangelho é o verdadeiro, as boas notícias do Evangelho é o verdadeiro poder de transformação da nossa vida. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele alerta o povo de Corinto: ei, venham lembrá-los do Evangelho. A situação que vocês estão vivendo, a dificuldade que vocês estão vivendo, eu já dei uma solução na mão de vocês, que não vem de mim, mas sim daquele que já morreu e já perdoou os seus pecados. Mas Paulo, agora nós ainda continuamos, nós ainda estamos cultuando ao corpo. Ele falou assim, que ainda nessa caminhada iremos errar, mas vocês já têm um alicerce, que é o Evangelho. Vocês não podem desanimar em meio à caminhada, vocês precisam continuar esse processo. Mas eu também não posso me entregar ao ponto de falar assim: então quer dizer que eu posso então permanecer no erro, porque se todas as vezes que eu errar eu vou ser perdoado, eu posso então permanecer nesse erro. E aí entra uma grande polêmica
um assunto polêmico no nosso meio como cristão. Porque se eu falo de processo, se eu falo de uma maratona, se eu falo de algo que é a longo prazo, se eu falo de algo que é preparo, você pode entrar no seu coração falando assim, então é por mérito. Porque se eu me preparar, porque se eu me destacar, porque se eu fizer, se eu conseguir, se eu superar, você vai falar assim, então agora é por mérito, é pela força do meu braço. E aí você começa a buscar sozinho, e aí você cai de novo no meio da cultura que nós estamos imersos, que a gente só recebe se a gente faz algo para receber, que a gente só tem se a gente constrói com muito esforço e dedicação. E lembre-se, não estou aqui falando que a gente não precisa se esforçar, não estou aqui falando que a gente não tem que se dedicar, mas eu estou falando que quando a gente deposita a nossa confiança no esforço e no nosso braço, a gente deixa de crer no que o Evangelho prega, nas boas novas de Jesus, que chegou aqui como um homem humilde, que pregou no meio de pessoas humildes, que falou de transformação de vida, que trouxe esse poder dunamis do Evangelho, que tem o poder de curar, o poder de transformar, o poder de te fazer sair de um lamaçal de pecado e se transformar no Filho de Deus, de te dar uma autoridade como filho, e não somente como um homem jogado na sarjeta, né? Jogado às ruínas, não olhar só para aquilo que faz de ruim, mas um olhar para aquilo que verdadeiramente nós fomos criados. Lá atrás, como Adão foi criado, Jesus ele consegue trazer à tona de novo a realidade do homem, para qual é a nossa realidade, aquilo que é a expectativa de Deus para nós. Então, estar na parte desse processo, fazer parte dessa caminhada, fazer parte desse grande caminho com Jesus, ele requer sim do quê? Primeiro entrar. Quantos aqui decidiram por caminhar com Cristo? Todos nós decidimos entrar nesse processo. Agora nós estamos em meio ao processo, o que eu tenho que fazer? Em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Entenda, enquanto isso a mídia está colocando para nós, entenda que então não é o nosso erro que vai nos tirar do processo, e não é os nossos acertos que vai fazer com que a gente receba por mérito aquilo que nós estamos buscando. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo está trazendo essa orientação ainda a Coríntios, falando que não é pelo mérito, mas existe algo que nós precisamos tomar decisão. Paulo fala assim, que não é porque você está correndo atrás de um objetivo que é perecível, mas porque existe algo ainda mais grandioso do que simplesmente o prêmio de chegar ao final de uma maratona, de subir ao pódio, de ser reconhecido pelos outros. Então, transmitir esse evangelho, vivendo uma transformação de vida, não tem a ver com algo perecível, com uma conquista, com as riquezas deste mundo, não tem a ver com isso. Paulo está falando de algo ainda mais grandioso. Mas Pedro, o que ele está querendo trazer para nós? Qual é essa grandeza, qual é essa profundidade? E é exatamente o que ele fala assim, não vamos correr então, se a gente ainda não entendeu o que é isso, não vamos correr então ao vento, não vamos correr, não vamos como um lutador bater ao vento, esmurrar ao vento, não, sem saber o que está fazendo, sair correndo, vamos fazer a maratona, então vamos estar aí todo mundo correndo,
Aí tem 42 quilômetros, nem importa qual que é o caminho, você só quer correr. Você entendeu que é para correr e você está saindo correndo, você se preparou para aquilo. Não, Paulo está orientando, Paulo está sendo um coach, Paulo está sendo um treinador. Ei, não é só sair correndo, existe algo que nós precisamos entender. Ei, lembre do Evangelho, lembra do que ele trouxe quando ele estava aqui conosco, lembra do que ele falou, do que ele pregou enquanto ele estava aqui no nosso meio. Paulo está trazendo nossos olhos, o nosso coração e voltando o nosso entendimento para que o que o Senhor fez então nesse período. E eu quero abrir uma brecha para você, que se você ainda não teve essa curiosidade de ler os evangelhos, ou se você ainda não leu a palavra, a Bíblia por inteiro, comece pelos evangelhos. Leia lá Mateus, Marcos, Lucas, João, estude sobre essa passagem de Jesus, que vai falar com profundidade essa autoridade e esse poder. Mas aqui, você pode falar assim, mas Pedro, existem parte da igreja cristã, evangélica, que acredita que a salvação, ela não se perde. E existem parte da igreja que fala assim, não, ela se perde sim. E eu não vou entrar a fundo nesse detalhe, mas nós sabemos que o calvinismo ele vai falar sobre o salvo é salvo para sempre. E nós sabemos que o arminianismo ele vai falar assim, não, pode perder, qualquer coisa que você vacilar, opa, perdeu, já era, sai fora, a salvação, e aí você vai viver correndo, pô, vou voltar para o final da fila, e aí você está correndo, vacilou, tropeçou, volta para o final da fila, mas já o outro, ele já fala assim, não, é só você correr, não, é 42 quilômetros, só você correr, sai aí, ó, e vai correndo, mas para onde? Meu irmão, você já entrou na maratona, agora é só correr. Então assim, agora o que a Bíblia nos traz? São grandes homens de Deus, entendo que não é os homens que foram, é a polarização, é o extremismo de um lado ou de outro. A Bíblia, ela nos assegura absolutamente sobre a salvação. Então, Pedro, se ela assegura absolutamente sobre a salvação, eu não vou perder. Mas ela também nos adverte severamente sobre a apostasia daquilo que o Senhor nos trouxe como entendimento. Então nós estamos aqui agora com a Bíblia, no meio do caminho. Então existe ali uma corrida, mas existe onde correr. Existe um percurso onde a gente deve estar caminhando e entendendo. Eu espero que você esteja entendendo, porque a minha intenção é a gente ter um estilo de vida de transformação. Não é alguém que, eu sou santo e não erro mais. Não, é alguém que está no meio de uma maratona, num processo, que quando tropeçar, você vai se levantar e vai dar continuidade, porque você não perdeu a sua salvação. Mas também você não vai estar nessa caminhada achando que eu posso correr de qualquer jeito, e não alcançar aquilo que você está buscando. Essa é a profundidade do Evangelho, a profundidade do amor de Cristo por nós. E eu poderia aqui citar alguns textos, João 10, 27 e 29, ele assegura a nossa salvação, ele assegura que mesmo você estando em pecado hoje, eu quero te assegurar que Cristo ele veio, assim como Pietro trouxe, ele veio no início desse culto, ele trouxe uma palavra falando assim, que mesmo nós sendo falho, ele ainda veio para nos restaurar, e ele sempre está nos advertindo para nos trazer para perto e nos trazer de volta. Então se no meio dessa maratona você se cansar, Cristo é o primeiro que vai chegar até você e vai te colocar no ombro e falar assim, vamos, existe mais um percurso que a gente precisa ir junto. Ele é o primeiro que vai se colocar à disposição para que, se caso você queira se levantar e dar continuidade nessa maratona. Então em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. 28, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais, vejam, assegura, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, as que deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. O Pietro leu aqui que nós fomos escolhidos por Ele. Então se Ele nos escolheu como suas ovelhas, e Ele é o nosso pastor,
nada pode tirar a gente desse pastor, desse aprisco. Se o Pai deu a cada um de nós para Ele, nada pode nos separar. Então Pedro, a salvação, mas ele falou, para aqueles que me ouvem, para aqueles que me ouvem, obedecem os meus mandamentos, esses querem estar comigo. Como é que eu falo que eu quero estar com a minha esposa, se eu não sou fiel a ela? Imagina, eu falo que eu amo, que eu quero muito, mas eu começo a trair. Que casamento é esse? Que maratona é essa? Que eu falo, não, mas agora eu estou junto, eu quero, mas nada pode nos separar, porque se Deus uniu, nada pode separar. Espera aí, mas a decisão do homem pode separar. Se ela decidir, colocar no coração dela que ela não me quer mais, cara, eu posso querer muito por ela, mas não vou conseguir segurar esse casamento. Existe uma decisão dos dois. Jesus quer muito nos assegurar e nos trazer para perto e nos manter no caminho dele. Ele quer muito, mas ele nos dá o livre-arbítrio de tomar a decisão. Então ele nos chama para a caminhada, para a maratona, mas a decisão de entrar é sua, é minha. Nós só vamos entrar nessa caminhada e percorrer esse percurso se eu e você decidir. Então não é pelo mérito, mas é pelo chamado. Ele te escolheu para fazer parte dessa caminhada, mas se você decidir que não quer, Ele respeita a sua decisão. Ele fala assim, se você não quer, amém. E lá em Hebreus 6, 4, 6, a palavra também nos adverte. Em Hebreus 6, 4, 6, ali vem a advertência. Mas então, Pedro, eu posso perder a salvação? Gente, esse é um assunto polêmico, mas eu estou trazendo para que haja transformação na nossa vida, porque foi o entendimento que Paulo estava trazendo para aquele povo. Não continue vivendo da forma que vocês estão vivendo, lembre-se do Evangelho. E aqui, Hebreus 6,4 fala assim, ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Entende que tem textos que nos assegura que o Jesus quer que nós sejamos salvos, e Ele vai fazer de tudo para que nada, nenhuma tribulação, nenhuma cultura, nenhum materialismo, nenhuma pobreza, nenhuma riqueza venha nos tirar da salvação de Cristo, a não ser a sua decisão. Mesmo daqueles que tiveram encontro e sentiram o Espírito Santo e se aprofundaram no conhecimento das coisas que não são deste mundo, mas eles decidiram abrir mão de tudo isso. E não entendo, não foi um deslize, não foi um tropeção, porque no tropeção, meu irmão, a cada dia que a gente venha tropeçar, como o Pietro trouxe no início desse culto, que nessa caminhada a gente tropeça, às vezes a gente se sente indigno de estar aqui, a gente erra e falha, mas o Senhor nos chama, e nos chama com amor, um amor incondicional, e Ele nos dá nova oportunidade, não para errar de novo, a oportunidade de continuar a caminhada e esse percurso. Então entenda que é um percurso longo, mas Ele está conosco. Ninguém aqui participou de uma maratona, mas alguns de vocês participaram de uma corrida, e quando a gente faz a inscrição de uma corrida, você recebe um kit, às vezes uma camiseta, você foi lá, pagou, só que aí eu vou te dar um presente agora. Para essa maratona, você não precisa pagar nada. Para essa maratona, você não precisa se preparar para estar nela. Para essa maratona, você pode vir do jeito que você está. Você só precisa de uma coisa, decidir entrar. Se você decidir entrar, tem um personal te esperando para que a gente consiga concluir com essa maratona. E tem um kit salvação. Você vai receber ali a sua camisa, a sua água para esse percurso,
você vai estar nessa caminhada, nessa corrida, mas você não vai estar sozinho, você vai receber o Espírito Santo junto contigo, que sempre vai te alertar: ei, você está tropeçando, ei, você está errando, ei, não é por esse lado, você está fora do caminho, ei, volta, para, respira, porque você não vai conseguir chegar até o final desse jeito. Então Ele vai estar ali sempre ao seu lado, te dando as orientações. Então esse, meu amigo, esse é o processo. Então fazer parte dessa maratona, primeiro é entrar. Você anotou aí que a primeira etapa é a primeira entrar, a segunda etapa é o processo. E o que eu devo fazer nesse processo? Não parar. Não parar é a primeira regra desse processo. Ah, mas está difícil, o percurso está aqui, está chovendo. Não para, continua. Ah, mas eu só consigo ir bem devagar. Se você está indo, tá bom, mas não para. Não para. Sabe por quê? Porque é na continuidade, é no permanecer que o Senhor se faz forte na sua fraqueza. É no permanecer, porque o permanecer é uma decisão de continuar. O parar é você falar assim: não quero mais, e Ele respeita a sua decisão. E o permanecer, mesmo se arrastando, um pé torcido, você continua, e aquilo ali vai te dando, nossa, está parecendo que está muito difícil. Isso vai fazer com que você tenha um entendimento que o percurso pode ser difícil, mas ele não é impossível quando a gente tem o Espírito Santo conosco, nos alertando e nos dando força para dar continuidade nessa caminhada. Então é apenas permanecer? Sim, quando você permanece, mesmo tropeçando, você vai levantar. E eu tenho mais uma boa para você. Lembra que na competição, ou melhor, na maratona, muitas pessoas passam entre nós, competindo, fazendo o melhor. Nessa maratona não tem competição. A ideia não é chegar primeiro, a ideia é chegar todos nós chegarmos até o final. E tem mais, a maratona parece muito longa, a gente precisa estar esperando. Essa não é uma maratona de correr sozinho. Essa é uma maratona que você precisa conhecer o seu eu. Essa é uma maratona que você precisa saber quem você é, saber das suas dificuldades, dos seus desafios, daquilo que você precisa melhorar, qual é as mudanças que você precisa ter na sua vida. Mas é uma maratona de bastão, onde você vai correr até uma certa etapa da sua vida. Não sei eu, 70, 80, 90, 100, 102. Eu vi um vídeo esses dias de um cara fazendo na academia com 102 anos, um senhor de idade. Eu falei assim: Jesus, se for da tua vontade, me dá essa oportunidade, porque 102 anos, e a pessoa está lá, firme e forte. Mas se for essa vontade, e aí você pode passar o bastão. Sabe por que você está aqui? Porque Paulo entendeu isso e passou o bastão. Você só está aqui porque pessoas que correram essa maratona pegaram o bastão do Evangelho e passaram para outra pessoa. E sabe o que está acontecendo agora? Esse bastão está chegando na nossa mão. E quantas pessoas vão receber da sua mão esse bastão para dar continuidade a esse Evangelho? Quantas pessoas nesse processo, mesmo caindo, menos tropeçando, mesmo tendo dificuldade, mesmo às vezes você achando que não é digno de dar exemplo, mas quantas pessoas estão esperando o bastão que está na sua mão, que é o Evangelho, para ter a transformação de vida? E você só tem uma vida para gastar por Jesus. Você só tem uma vida para poder correr essa maratona. Mas quando você corre ela sabendo que é uma corrida onde você tem outras pessoas que estão na expectativa para entrar, você não está correndo sozinho, você tem um Espírito Santo que vai te alertar. Ei, tem pessoas ali ao seu lado que precisam receber desse bastão. Tem pessoas ali que precisam receber dessa novidade. E Paulo, quando entendeu isso, ele saía de uma cidade, mas ele não desconectava. Ele falava assim: ei, vocês entenderam o Evangelho, que vocês estão alicerçados, mas vocês não estão conseguindo viver. Então eu vou mandar cartas para você. E assim foi a carta que escreveu a Coríntio, e assim foi a carta que escreveu para Éfeso, e assim foi a carta que escreveu para Roma. Vocês entendem que nós estamos nessa caminhada, mas não é uma caminhada sozinho, é uma caminhada de transformação individual, mas uma transformação do coletivo. Gente, é uma mensagem que faz transformar a minha vida, uma responsabilidade da minha caminhada. Agora não tem mais a ver só comigo, isso tem a ver com a geração que nós estamos fazendo parte. Porque às vezes nós estamos querendo fazer uma corrida, pensando só no seu tempo, pensando em chegar e alcançar um pódio. Mas não, essa maratona com Cristo não é o pódio que interessa. Não é você estar tendo o melhor tempo, não é você tendo destaque, passar pelos outros e falar assim: ó,
estou mais preparado que você. Não, não é essa a ideia dessa caminhada, dessa maratona com Cristo. A ideia dessa caminhada com Cristo é quando você estiver lá no seu trotezinho, na sua corrida com Cristo, e sabendo que cada tropicão você vai ser levantado por Ele, é você encontrar alguém às vezes que está cansado e falar assim: espera aí, essa pessoa aqui eu posso ajudar. Se não tem a ver com o meu tempo, se não tem a ver com um pódio, existe alguém aqui que eu posso parar o meu tempo e dedicar algo que é precioso. Algo que poucas pessoas hoje compartilham. E às vezes a gente tem isso dentro da família, e às vezes nem mesmo dentro da família a gente tem mais isso. E aí eu quero chamar você a correr essa corrida comigo como amador. Um cara que não está preocupado no tempo que vai chegar, mas está preocupado em concluir. Mas eu quero usar o termo dessa palavra de amador, que é aquele cara que compartilha do amor de Cristo. E o Gustavo gosta que eu faça essas piadinhas besta. Então aqui o amador não é só o cara que não era profissional. Aqui o amador é o cara que vai compartilhar de todo o amor que ele recebeu de Cristo. Porque não tem a ver do tamanho do amor que você tem, tem a ver do tamanho do amor que você recebeu. Então agora você não vai fazer para receber um prêmio, agora você vai fazer porque você já recebeu. Agora você vai amar não porque você quer cumprir com o protocolo, não, porque agora eu sou cristão, eu preciso amar o próximo. Não, você vai amar ao próximo, porque você foi amado primeiro. Então agora eu quero chamar você para ser amador comigo, para que a gente entenda desse grande amor que nós recebemos e compartilhar esse bastão com as demais pessoas que correm com a gente nessa maratona. Então agora não importa mais se eu faço 20, se eu faço 30, se eu faço 40 km, importa que no meio da minha caminhada eu encontre pessoas que não estão fazendo ou não tendo o mesmo ritmo que eu, ou às vezes desconhecem, estão sentadas, ou às vezes estão correndo para o outro lado. Importa que eu pare o meu tempo e derrame amor por ela. E você quer ver, e a prática desse evangelho, dessa condição, ela não é algo milagroso. Não é algo que você vai falar assim: não, então eu tenho que pegar o meu carro e dar para o irmão que não tem carro. Irmão, eu já vi pessoas fazer isso, mas não é isso que o evangelho está chamando. E eu não estou falando que ele errou, eu estou falando que não é obrigado todo mundo fazer. Eu estou falando que ele fez porque o Espírito Santo tocou no coração dele e ele fez. Mas não estou falando que não é isso. Sabe que a simplicidade do amor e correr uma corrida juntamente com os seus familiares, porque o próximo, o mais próximo, é aquele que está junto com você. Então sabe, Silvinho, tirar o lixo de casa é amar ao próximo. Eu brinco com o Silvinho, porque a gente aprendeu a ser amigo nessa caminhada junto, mas o que eu quero dizer é que dentro da minha casa, quando o meu filho tira o lixo, ele não está fazendo por obrigação. E se ele está fazendo até hoje, que ele entenda que é amor ao próximo, porque o lixo de casa ele vai ter que ser tirado por alguém. Nossa, Pedro, mas que tão pequenininho. Gente, a prática do amor, ela começa nas pequenas coisas. Quando você está namorando, você vai lá e dá um bombom, você lá leva flores, você quer chegar antes, você quer ir até o emprego dela 10 minutos antes só para ir embora com ela. Se você não fez isso, você ainda vai fazer. Você quer abrir a porta do carro, você quer, porque você tem um propósito maior naquilo ali, você tem uma intenção, você quer conquistar algo. E quando a gente tem esse entendimento do amor de Cristo por nós, e que a gente precisa amar o nosso próximo como Ele nos amou, entregar a nossa vida, entregar o nosso tempo, Ele fala desses pequenos gestos. Sabe por quê? Porque quando a gente faz por obrigação, tudo aquilo que a gente faz por obrigação, em algum momento, você não vai querer fazer. Porque você está fazendo por obrigação e você não vai querer fazer, e você acha assim, de fato, não, hoje ela me entristeceu, ela não merece isso. E aí você está fazendo porque a pessoa merece. Mas Jesus não falou assim: ame o seu melhor amigo, porque é ele que merece do seu amor. Não, ele falou assim: ame até os seus inimigos. Ame aquele que está longe de você, que faz aquilo que te desagrada. Então quando você entende que dentro da sua casa, você faz parte daquilo ali, que tudo que está sendo construído ali é seu, é um ambiente, é seu. Entenda que eu não estou falando de casa, eu não estou falando de lixo,
Eu não estou falando de fazer um almoço, eu não estou falando de preparar uma mesa somente, eu estou falando de você dedicar tempo. Você quer ver, às vezes a gente abre mão de tempo. Eu não queria estar aqui 6 horas da tarde, 6h15. Eu queria chegar aqui 5 minutos antes do culto. Mas às vezes eu abro mão, porque assim, o Pietro falou, pai, eu quero estar lá antes. Eu falei, cara, então eu tenho que organizar todo o meu tempo. Parece uma coisa pequena, mas sabe o que eu estou exercitando? Eu estou abrindo mão do meu eu, do meu orgulho, da minha vontade, do meu desejo, do meu tempo, para agradar. Olha que tão pequeno, quanto que eu gastei. Mas ao mesmo tempo, respeitar o tempo do outro, o desejo do outro, a vontade do outro, também é uma demonstração de amor. E sabe o que também é uma demonstração de amor? Você vê alguém errando e corrigir. Sabe o que Paulo está fazendo com Corinto? Paulo está chamando Corinto e falou assim, ei, lembre do Evangelho, eu amo vocês, essa é a realidade, não vivam nesse mundo, mas vivam nessa realidade que Cristo trouxe para nós. Então quando ele traz de volta esse entendimento para Corinto, ele está amando, ele está corrigindo. Então quando nós, na nossa caminhada, na nossa corrida, enxergamos o outro, muitas das vezes dando um pequeno deslize, fazendo um trajeto que pode ser prejudicial para ele mesmo, né? Caminhando descalço no meio de uma corrida, você vai corrigir, ei, põe um calçadinho, ei, corre aí, se alimenta melhor para você correr. Você entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes a pessoa está querendo te corrigir para que você seja alertado quanto a essa caminhada que nós já recebemos de Cristo. Então não é por achar ser melhor do que o outro. Eu não estou compartilhando isso com você porque eu acho que eu já faço tudo e sou melhor. Eu estou compartilhando com você porque eu amo vocês e quero ver transformação de vida de vocês, assim como eu estou buscando transformação da minha vida. Eu não faço e não corro essa maratona tranquilamente. Eu ainda tenho meus tropeços, mas eu ainda tenho pessoas que me ajudam a levantar. E eu quero me colocar aqui à disposição para que nós venhamos correr juntos. E se possível for, eu posso te ajudar nessa caminhada. Mas eu também peço ajuda, porque se você correr comigo, se em algum momento eu precisar de ajuda, eu sei que eu vou poder contar, e aí eu sei que você vai abrir mão do seu tempo. Então a primeira etapa é eu entrar, a segunda etapa é eu passar pelo processo. E aí eu quero ler com vocês lá em João 15, 3 e 8, quando eu falo que a etapa 2, ela só tem algo muito importante, que é exatamente o permanecer. Por quê, Pedro? Porque em João 15, 3 diz assim, vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então decidir entrar é apenas uma decisão. Tudo que nós fazemos então a partir nessa maratona, eu preciso estar conectado com Jesus. Ele é a videira, nós somos apenas um ramo. Você já fez poda? Nossa, quanta coisa eu já perguntei, né? Se você já nadou, se você já correu, e agora se você já mexeu com planta. Se você podar e tirar ali, acabou, não tem mais seiva, aquele galho caído vai ser somente para fazer fogueira e olhe lá. Então se a gente estiver desconectado da videira verdadeira, para nada serviremos, não daremos fruto, não teremos bom desempenho nessa caminhada. Então o nosso permanecer no processo é algo que depende da nossa conexão com Ele. Através do quê? Através de tudo que já nos foi revelado. Então Pedro, o que é a terceira etapa? Porque se a primeira é entrar, a segunda é permanecer. E você falou que a gente tem que ser o amador. E aí um pouquinho mais à frente, João 15, 12, 13. Eu chamo vocês para que a gente possa fazer a diferença, né? O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Esse é o chamado que nós temos do Evangelho.
É um entendimento do tamanho amor que você, e se você não reconhecer que é pecador, você não vai entender esse tamanho amor que foi derramado por você. Se você não reconhecer que precisa ter uma transformação de vida, você não vai entender o tamanho desse amor que Ele tem por nós e que Ele derramou por você. Mas a partir do momento que a gente entende que não é merecedor, que não, por nós mesmos não tínhamos capacidade de correr essa maratona, que não teríamos capacidade de percorrer todo esse percurso, e nós entendemos dessa incapacidade, mas somente permanecer nele, que pela graça nós temos e alcançamos essa oportunidade. Agora basta então a etapa 3, que é concluir esse processo. Mas como que eu vou concluir esse processo? Como que eu vou amar esse meu próximo? Como que eu vou derramar de tudo aquilo que eu recebi? De que forma? Ainda é o permanecer. Bastava eu ler somente João 15 e a gente ia ter todo esse entendimento dessa corrida, desse grande amor, desse sacrifício, da necessidade de permanecer e as etapas que a gente precisaria fazer para concluir isso. Mas eu queria ler também Filipenses 1:6 para a gente concluir, e se o louvor já quiser subir, para a gente encerrar esse tempo com vocês. Jesus, Ele nos chamou para fazer algo grande. Jesus, Ele nos chamou para algo poderoso, que não conseguiríamos jamais fazer sozinho. Derramar desse amor, abrir mão de nós mesmos, carregar a nossa cruz, não é carregar os nossos problemas simplesmente. Carregar a nossa cruz, como Jesus fez, é entregar o nosso eu, primeiramente para Ele e depois para o nosso próximo. É entregar a minha vontade por aquele que também eu vou percorrer nessa caminhada, para que ele possa alcançar e também entrar nesse lugar. É você fazer o convite, mas também você ser o coach, ser o treinador, também identificar aquilo que precisa ser transformado na sua vida, mas quando há outras pessoas que caminham contigo, e você tem liberdade, permitir que isso seja transformado, mas nunca, jamais você vai conseguir fazer isso sozinho. Nós não vamos conseguir fazer nada se nós não tivermos conectado ao ramo. O ramo, ele não sofre para dar fruto. Na continuidade de João 15, ele fala sobre quando se permanecer em mim, vocês darão muitos frutos. A árvore para dar fruto, ela não sofre. Ela não faz esforço para dar fruto. Mas uma árvore bem nutrida e um ramo bem conectado ao caule, ele vai dar fruto, naturalmente. Então o nosso segredo é ser bem nutrido, buscar entendimento daquilo que Cristo já revelou para nós através da sua palavra, e permanecer, mesmo em meio às dificuldades, porque as dificuldades, como o texto que a gente leu, nada pode nos separar desse amor de Cristo, nem mesmo as dificuldades, nem mesmo as circunstâncias, nem mesmo a maldade deste mundo pode nos separar. Então o permanecer vai fazer com que a gente também dê frutos. Então eu chamo você para que nós sejamos um fruto que venha um ramo que venha permanecer, para que a gente possa dar fruto. Mas todo ramo que permanece ligado no caule, ele sofre um processo que é o da poda. E a poda, ele pode existir sim algumas dores, mas não é para que venha ser tirado fora. A poda, ela serve para que a gente venha dar mais frutos ainda. Então as dificuldades que nós passamos, os problemas que nós passamos, aquilo que nós enxergamos como pedra no meio do caminho, no meio da caminhada, ele nada mais é do que uma montanha que vai fazer a gente ficar ainda mais forte no meio desse trajeto da nossa maratona. Nada mais é do que algo que vai fazer com que a gente se fortaleça ainda mais e nos conecte ainda mais com Cristo, para que a gente venha entender que nós não vamos conseguir correr sozinho. Então um fruto, ele não sofre para dar, um ramo, ele não sofre para dar fruto, um ramo, ele sofre para dar mais frutos ainda. A gente vem aprender nessa caminhada, nessa maratona, que para chegar ao final, para concluir com alegria, não é um esforço por mérito,
mas é um entendimento que tudo aquilo que nós recebemos precisa transbordar através de nós. Eu oro para que o Espírito Santo fale mais clareza ao seu coração. Eu oro para que essas etapas de entrar, que é crer, que é o processo, que é a caminhada, que é o correr, que é o percorrer, que é a segunda etapa, seja algo de muita clareza para que nós venhamos permanecer juntos. E o concluir seja Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em mim e em você, há de completá-la até o dia da volta de Cristo. Aquele que te chamou, que te escolheu, Ele sabe como completar essa obra de uma maneira perfeita e com alegria. Não é com tristeza que nós vamos percorrer esse caminho, mas com a alegria de um entendimento de ser amado primeiro por Ele, de entender que Ele primeiro derramou esse amor por nós, para depois nós recebemos pela graça o entendimento e a oportunidade de entregar esse evangelho às demais pessoas. Amém? Jesus, obrigado pela igreja, obrigado, Senhor, pela oportunidade de vivermos nessa geração, obrigado, Senhor, pelo entendimento desse tempo que o Senhor tem derramado sobre nós. Jesus, eu peço, Pai, que esse amor seja ainda mais claro, Senhor, a cada um de nós, ao meu coração, Pai, para que nós venhamos transbordar, não com sofrimento, mas com alegria, que nós como os ramos, Senhor, ligados à videira, não vamos ter esforço para gerar esses frutos, mas que nós vamos ter o entendimento que vamos permanecer em Ti, em todo tempo, mesmo quando falhos, Senhor, que somos, mesmo, Senhor, sofrendo sobre a cultura deste mundo, sobre as circunstâncias, Senhor, sobre a necessidade que muitas vezes corremos atrás, Pai, mas que o Senhor nos traga esse entendimento desse amor e a clareza e toda a sabedoria que o Senhor já tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus, abre-nos, Senhor, esse entendimento, abre-nos, Senhor, a porta, Senhor, escancara o nosso coração, para que nós venhamos dedicar o nosso tempo a Ti e ao nosso próximo. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?